Queridos, vamos abrir a Escritura na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler no capítulo 3, apenas os versículos 1 e 2. Vou pedir a atenção de todos nessa noite. Vamos tratar de um tema aqui ventilado nessa epístola, mas um tema extremamente importante, que faz parte certamente do contexto de toda essa epístola, né? Então abra seu coração e nos acompanhe. Capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, versículos 1 e 2, que dizem assim: Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Diga amém? Queridos, veja que o capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo abre chamando a nossa atenção para a palavra de Deus. Ele diz: finalmente, irmãos, orai para que a palavra do Senhor ela seja propagada. Orai para que a palavra do Senhor seja glorificada. Logo daí dá para perceber qual é o quadro completo que se expõe nesses 3 capítulos desta epístola. Uma vez o capítulo 1 ele fala acerca da glorificação dos filhos de Deus, ou que seja, da manifestação dos filhos de Deus, e isso numa relação de oposição ao capítulo 2, que é o capítulo seguinte, que fala sobre a manifestação do anticristo, que é a manifestação do homem da iniquidade. Ou seja, por um lado, manifestam-se os filhos de Deus, revelando, mostrando a glória de Deus em suas pessoas, por ocasião da parousia do Senhor, ou que seja, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Por outro lado, no capítulo 2, manifesta-se nos homens caídos, nos homens perversos, manifesta-se o espírito do anticristo. Tudo é manifestação. Capítulo 1, manifestam-se os filhos de Deus. Capítulo 2, manifestam-se os filhos das trevas, manifestam-se os homens maus, que nos seus corações se manifesta o espírito do anticristo, que é o homem da iniquidade, que é o filho da perdição. Capítulo 3, o apóstolo Paulo diz da necessidade de que a palavra de Deus também seja manifestada. Ou seja, que a palavra de Deus seja glorificada. Por isso ele diz que nós devemos orar para que a palavra de Deus seja glorificada. Como está em Atos capítulo 6, salvo engano, versículo 3, diz que a palavra de Deus crescia, né, ali em toda Jerusalém. Ou seja, na medida que a palavra de Deus é anunciada, na medida que a palavra de Deus é pregada, é propagada, e ela vai se tornando conhecida, e sobretudo ela vai se tornando uma palavra revelada no coração daqueles que ouvem, essa palavra vai então sendo o quê? Glorificada. Então esse livro, essa epístola segunda de Paulo aos Tessalonicenses, de maneira geral poderia ser sintetizada em apenas uma palavra: glorificação, ou que seja, manifestação. Manifestam-se os filhos de Deus, manifesta-se o homem da iniquidade, manifesta-se a palavra de Deus. De modo que a manifestação da palavra de Deus, de modo que a glorificação da palavra de Deus, ou que a propagação da palavra de Deus a todos os homens, se torna o instrumento de Deus e o meio pelo qual se articulam essas duas manifestações. Ou seja, é com a exposição da palavra, atentem para isso, é com a pregação da pura palavra de Deus, uma palavra pregada com clareza, uma palavra pregada com verdade, é que então os homens poderão decidir-se se receberão a palavra, se acolherão a palavra por amor à verdade, ou se rejeitarão a palavra por não amarem a verdade. Não é exatamente isso que está no capítulo 2
dessa epístola, veja comigo, por gentileza, capítulo 2, aqui no versículo 10, quando diz: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então veja que se essa epístola pode ser sintetizada, atentem para isso, com a palavra manifestação, vemos a manifestação dos filhos de Deus no capítulo 1, a manifestação do homem da iniquidade no capítulo 2, vemos então que é por meio da manifestação da palavra, ou seja, da propagação da palavra, do anúncio da palavra, da pregação da palavra, a palavra de Deus pura, simples, que clarifica e ilumina a mente de todo homem. Agora, mediante essa pregação, os homens poderão se posicionar de um lado ou de outro, amando a verdade ou aborrecendo a verdade, acolhendo a palavra de Deus ou rejeitando a palavra de Deus, e será uma atitude ou outra que colocará cada um dos homens de um lado ou de outro, do lado da manifestação dos filhos de Deus ou do lado da manifestação do homem da iniquidade, do filho da perdição. Então, feito esse panorama, eu quero compartilhar com os irmãos hoje alguns pontos. Eu coloquei 4 pontos, eu espero que o tempo me permita, e se porventura eu passar alguns minutinhos, vou adiantando aos irmãos, peço a paciência dos irmãos, mas vamos concluir essa mensagem hoje, se Deus nos permitir, que são 4 pontos muito importantes, são 4 pontos essenciais acerca da glorificação da palavra de Deus. Talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem ou algo parecido com esse tema, a glorificação da palavra de Deus. Como pode ser isso? E para tanto precisamos começar pelo primeiro ponto, que nos chama a atenção para a grandiosidade da palavra de Deus. Para os irmãos entenderem como que a palavra de Deus pode ser glorificada, precisa pensar inicialmente acerca de que a palavra de Deus tem uma grandeza, a palavra de Deus tem uma glória muito grande, uma glória estupenda, e que poucos conseguiram ainda perceber, uma vez que, historicamente falando, um grande erro foi cometido na história do cristianismo. A confusão que se faz comumente entre Bíblia e palavra de Deus. A Bíblia é um instrumento material, a Bíblia é um instrumento, embora divino, mas é um instrumento humano, por meio do qual Deus fala com a humanidade, por meio do qual Deus se revela à humanidade. Mas sendo a Escritura um instrumento histórico, um instrumento humano, nós devemos perceber que a Bíblia ela é apenas um meio e não um fim em si mesma. Isso os irmãos estão cansados de ouvir, mas é sempre importante ressaltar que o próprio Cristo falou acerca desse ponto com os israelitas, sobretudo com os líderes da religião judaica, quando os advertiu dizendo que embora os filhos de Israel estudassem profundamente as Escrituras, entretanto eles se negavam a ir àquele de quem a própria Escritura dava o testemunho. E aqui se faz claramente uma separação entre o Cristo de Deus e a Escritura. Porque, imagine, ir à Escritura não é necessariamente ir a Cristo. Ler a Escritura não é necessariamente amar a Cristo. Estudar a Escritura, conhecer a Escritura, ser teólogo, bacharel em teologia das Escrituras, não tem ligação direta com amar a Cristo, ter relacionamento com Cristo e amar ao Senhor Jesus. Por que não tem? O próprio Jesus disse, olha, os judeus eram estudiosos profundos das Escrituras hebraicas, no caso do Antigo Testamento. Jesus diz em João capítulo 5, versículo 39, vocês examinam as Escrituras com muita acuidade, com muita precisão, vocês recorrem às Escrituras como quem buscam encontrar nelas um caminho de vida eterna.
E Jesus disse: entretanto, atente para essa expressão, entretanto, todavia, embora vocês vão às Escrituras, embora vocês busquem nelas um caminho, vocês se negam a vir a mim, que sou aquele de quem as Escrituras dão pleno testemunho. Então veja que os judeus iam às Escrituras, mas não iam a Cristo. A Escritura é apenas um meio que testemunha acerca do Cristo de Deus, de modo que nós vamos às Escrituras para que por meio da revelação que ela nos traz, nós podemos então ir a Cristo. Não é sem razão que por várias vezes nos evangelhos nós vamos encontrar Cristo convidando todos aqueles judeus, toda aquela casta religiosa, dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus convidando: venham a mim. Interessante que no capítulo 7 do Evangelho de João, acontecia ali a festa dos tabernáculos, e Jesus esteve por 7 dias com os judeus naquela festa. Era uma festa regada com muita água, porque eles criam, que as águas do Siloé poderiam purificar os utensílios do templo. Então 7 dias buscando água no tanque de Siloé, trazendo, lavando os utensílios, aquela abundância de água. Então imagine que depois de 7 dias, com todo esse ritual, esperava-se que aquele local e as pessoas estivessem todos encharcados de água, não? Saciados completamente. E Jesus então esperou chegar o último dia da festa dos tabernáculos. Esperou chegar o último dia da festa das águas, para então dizer: se alguém tem sede, vem a mim e beba. E daí novamente se faz a separação entre o rito, entre aquilo que se ensinava, o que estava escrito, e que se cumpria com bastante exigência, A lei exigia que se cumprisse todo aquele ritual, mas ao mesmo tempo eles não iam a Cristo, e por não irem a Cristo, toda aquela água daqueles 7 dias não era capaz, nem suficiente para matar a sede que só Jesus pode matar. Essa diferença, portanto, entre a Escritura e Cristo é a mesma diferença entre a Escritura e a Palavra de Deus, uma vez que a Palavra de Deus é o próprio Cristo. Daí veja como a Escritura ela nos serve de auxílio para nos ensinar. Quando João, Evangelho, capítulo 1, versículo 1, aí nós estamos recorrendo à Escritura enquanto um testemunho, e ela fazendo o seu papel de mediar esse entendimento, dizendo a nós, capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João, quando diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então esse é o primeiro ponto, compreender que a palavra de Deus não é uma mera escritura, e sem nenhum desmerecimento, a Escritura, porque ela tem o seu papel, um papel riquíssimo, um papel muito grande na história, mas é o papel de mediar o entendimento, é um papel de testemunha acerca do Cristo de Deus. Mas a palavra de Deus não é mera escritura, a palavra de Deus não é mera voz, não é mera locução, não é mero alento soprado, mas a palavra de Deus é o próprio Deus. A grande prova disso, depois de João capítulo 1, que declara expressamente que a palavra é Deus, nós temos Apocalipse capítulo 19, salvo engano, versículo 13, que diz que quando João contemplava o Cristo de Deus na sua segunda vinda, ele diz: e o seu nome é a palavra de Deus. Então, para compreendermos o que Paulo quer dizer sobre a glorificação da palavra de Deus, precisamos resgatar este primeiro ponto, resgatar essa premissa, essa verdade fundamental de que a palavra de Deus não é mera escritura, não é mera voz, não é mera locução, mas é o próprio Cristo. Entender a palavra de Deus como o próprio Cristo já muda muito no nosso horizonte, vai mudar muito no nosso entendimento de doutrinas e de ensinamentos posteriores. Inclusive, num livro que nós estamos escrevendo, acredito que, se Deus permitir,
no mais tardar, na metade do ano que vem, ele estará disponível aos irmãos, né? Há um trecho em que se comenta da seguinte maneira, veja bem: o Pai, portanto, é a fonte de todos os fenômenos que surgiram e surgem no cenário da criação. É um comentário que se faz de Gênesis capítulo 1, versículo 3, quando diz: e disse Deus, haja. Porque o capítulo 1 de Gênesis está repleto da voz de Deus dizendo: e disse Deus, haja, e haja. E muitos, ao lerem essa porção, entendem ali a palavra de Deus como sendo mera locução, como sendo meras palavras proferidas por Deus. E não entendem que a palavra de Deus é Cristo, e que, portanto, quando é dito em Gênesis que Deus disse haja, esse haja, essa palavra divina, não pode ser meras palavras, mas deve ser o agente criador, que é o próprio Logos, criador de Deus. Então diz assim o texto: o Pai, portanto, é a fonte de todos os fenômenos que surgiram e surgem no cenário da criação. Quando no vazio eclodiu estrondosamente o eterno haja, como que uma grande explosão, da boca de Deus emanou a vida, uma espécie de luz diáfana, pura, plena e consciente, todo poderosa, a qual foi dando substância, corpo e forma a todas as coisas que iam sendo criadas na medida em que a luz se propagava. Fuzilando no vazio, a luminescência não seguia em linha reta, ora espiralando, ora zigue-zagueando, à semelhança de relâmpagos, não se virando para mudar a direção, mas indo a qualquer vertente, como se 4 rostos tivesse. Desenhava nitidamente os contornos das formas, que só depois ganhariam estrutura definida, embora já ganhassem substância. Átomos, moléculas, matéria, células. E o vento, produzido pelo bater de suas asas, soprando, animava os primeiros seres. Ou seja, quando Deus brada, haja luz, quando ele diz haja separação, quando ele diz apareça, todo esse falar é o próprio Logos divino, é o verbo divino, é a palavra divina, é o Cristo de Deus. Razão porque João vai dizer que no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e que todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Então nós, como cristãos, precisamos ter essa clareza desse ponto, esse entendimento, sempre tendo no coração essa fé, essa clareza. A palavra de Deus é algo vivo, a palavra de Deus é algo orgânico, e somente assim é que nós poderemos vencer o grande vício ao longo de todo o cristianismo que nos foi legado, quando transformaram a escritura, o livro, as páginas, as folhas, as letras, a tinta em palavra de Deus. Houve uma grande confusão. E qual foi o resultado de tudo isso? Qual foi o resultado de tomar a escritura em si, que é um produto histórico, como sendo ela a palavra de Deus? O resultado foram 2, basicamente. De um lado se vê profunda divisão de seitas e denominações dentro do cristianismo. Ou seja, o cristianismo é uma religião que, podendo ser uma grande e poderosa religião, do ponto de vista do entendimento, da vida, do viver, de testemunha da verdade, se tornou, na verdade, uma religião morta, toda fragmentada em seitas e denominações. Não há religião mais fragmentada do que o cristianismo. Tudo isso em nome de quê? Em nome da Escritura, nessa confusão que se faz entre Escritura e Palavra de Deus. Deixaram de lado a Palavra de Deus para ficarem debatendo e discutindo a letra morta da Escritura. Ou seja, deixaram de perceber a revelação que pulsa aqui dentro, porque deixaram de procurar a Cristo para procurar dogmas, para procurar meras doutrinas. De modo então
que quando isso acontece, o primeiro resultado é esse, é uma grande divisão. Cada dia aumenta-se o número das seitas e das denominações dentro do cristianismo. Do outro lado, lado oposto, como resultado disso, desse grande equívoco, surgem os ateus e os agnósticos. Os ateus e agnósticos que, diante dessa grande confusão, que o próprio cristianismo não consegue resolver, então eles se colocam na posição contrária para criticar, para zombar, para escarnecer e para dizer que se esse é o Deus verdadeiro que vocês pregam, que vocês mesmo não conseguem entendê-lo e nem vocês se entendem, então para aqueles, então esse Deus não pode existir. Por isso daí surgem os ateus. Os ateus e os agnósticos são a resposta para um cristianismo fracionado, para um cristianismo que não encontrou Jesus, não encontrou o Cristo de Deus nas Escrituras. Essa é a grande calamidade, é o grande caos que se instaura quando as pessoas vão às Escrituras pelas Escrituras e deixam de entender que ela é um meio que nos mostra, que nos revela, que nos conduz ao testemunhado, que é o Cristo de Deus, a quem devemos amar, em quem devemos crer, a quem devemos nos unir em fé no nosso coração. Por isso que teve um autor cristão que fez a seguinte comparação, falando acerca da Bíblia sendo lida, tendo como ela mesma enquanto fim, quando se lê a Escritura, tendo a Escritura como fim. Ele diz o seguinte: o analista, olha a comparação que ele faz, o analista jamais descobrirá a força da anatomia. Anatomia é essa maneira de estudar, pegando um versículo, recortando o outro aqui, não é? Meticulosamente tentando juntar as peças. Então ele diz: o analista jamais descobrirá a força da anatomia, aquilo que é a verdadeira essência da planta, a vida. Porque esse mistério cósmico que é a vida não é algo que se possa ser espetado na ponta de um estilete e exibido triunfalmente aos olhos do observador. Assim, para o anatomista das Escrituras, Deus é apenas uma palavra sagrada, ou antes uma bela ideia, mas não uma estupenda e deliciosa realidade. Olha que coisa fantástica. Isso aqui eu vou repetir porque vale a pena ser repetido. Para o anatomista das Escrituras, para aquele que vive em função das Escrituras, lendo a Escritura pela Escritura, para ter o domínio das Escrituras, ou que seja o mero domínio, para encontrar na Escritura a resposta que ele deseja para ter uma vida independente de Deus. Porque quem lê a Escritura procurando preceitos, procura estabelecer um caminho próprio para a sua vida religiosa. Então ele diz: para o anatomista das Escrituras, Deus é apenas uma palavra sagrada. Ou seja, fala-se de Deus usando a Escritura, mas ele ainda não encontrou-se com essa realidade. Ou antes, apenas uma bela ideia, mas não uma estupenda e deliciosa realidade. Então, este primeiro ponto, que os irmãos já ouviram várias vezes neste ministério, eu quero que os irmãos guardem profundamente no coração. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é o próprio Deus. A palavra de Deus é o Logos de Deus, é o Cristo de Deus, é o Verbo de Deus e, portanto, Jesus Cristo, de quem as Escrituras dão pleno testemunho. Nesse sentido, é importante, então, nós prosseguirmos para um próximo ponto. Se as Escrituras são apenas um meio, atenção, um meio pelo qual Deus foi se revelando paulatinamente aos homens, a grande pergunta que alguém pode fazer é: por que Deus não falou logo à humanidade? Deus não se mostrou logo à humanidade? Por que essa palavra de Deus não se manifestou desde o princípio? É que aqui nós tocamos no ponto que se trata da limitação do homem. Imagine você uma criança, tão logo ela nasce, ali mesmo na tenra idade, ou na mais tenra idade. Ali é uma criança
que tem todo o potencial de compreensão de coisas muito grandes e muito profundas, mas é apenas um potencial que precisa de ser o quê? Desenvolvido. Aquela criança, ela vai passando agora, as primeiras semanas, os primeiros meses, os primeiros anos, e na medida que ela cresce, na medida que ela evolui, ela vai tendo cada vez mais condição de poder compreender coisas maiores, coisas profundas e mesmo os mistérios da vida. Mas é preciso que essa criança se desenvolva, que ela cresça. E assim também é a humanidade. A humanidade, ela nasceu e ela teve a sua tenridade, teve a sua meninice, teve a sua infância, teve a sua adolescência, teve a sua juventude. Acredito eu que nós estamos hoje já na maioridade, da humanidade, pelo próprio testemunho das Escrituras. Mas o fato é que Deus precisava de se revelar e de se mostrar à humanidade a partir da limitação da própria humanidade. A limitação não está em Deus. Tampouco a Escritura é limitada em si mesma por causa de Deus, mas é por causa do homem. É Deus falando a linguagem ali da criança, ali acompanhando a humanidade, desde sempre, desde pequenininha, passando pelas várias fases, ensinando o que era possível ser ensinado, ensinando aquilo que era possível de ser compreendido naquele tempo. Pouco a pouco, Deus foi falando por meio de um, de outro, por meio de Moisés, por meio dos profetas, e esse falar, ele ia avançando pouco a pouco, ele ia crescendo pouco a pouco. Como esse falar divino era um ensinar divino, era um revelar divino, você pode comparar à luz divina. Por isso que Pedro vai dizer na sua epístola que a palavra profética é como a luz da aurora. Como é que é a luz da aurora? Vocês sabem o que é a aurora? É o raiar do sol, o nascer do sol, as primeiras horas do dia, quando a noite está na sua maior intensidade, que não tem para onde ir mais, de tanta treva, ali começa pouco a pouco, os primeiros raios do sol começam a dissipar lentamente aquelas densas trevas do céu. Pouco a pouco vai chegando a aurora, chega o arrebol, quando as trevas e a luz se mesclam, se misturam, e então vai nascendo os primeiros raios, 6 da manhã, 7, 8, 9 horas já está claro, mas quando chega o meio-dia, que o sol está na sua luz intensa, temos ali a luz meridiana, a luz mais clara. Olha só o que diz o apóstolo Pedro, que a palavra profética, a palavra de Deus, a palavra que Deus revela a si mesmo à humanidade, é como uma candeia, é como uma luz, a luz do sol, que vai brilhando, pouco a pouco, vai aumentando a sua intensidade até tornar-se dia perfeito. Engana-se aquele que pensa que já sabe toda a verdade, porque assim como é certo para a humanidade que Deus foi se revelando gradativamente até chegar na intensidade dessa revelação, que é a encarnação do próprio Cristo, o fato é que na experiência pessoal e individual de cada um de nós, nós também temos uma tenridade espiritual, e essa luz vai se desenvolvendo em nós, ela vai aumentando em nós, vai nos fazendo entender, vai nos esclarecendo, até que chegar nessa luz meridiana, nesse potencial máximo de entendimento, será o momento em que Pedro diz, até que a estrela da alva nasça nos vossos corações. Será o momento da nossa glorificação, o momento do nosso adentrar para a eternidade, quando todo o nosso desentendimento, toda a nossa dificuldade de compreensão das coisas espirituais forem dissipadas pelo poder da verdade. Mas o fato é que a razão
dessa revelação progressiva, a razão da Escritura vir nos ensinando passo a passo aquilo que precisávamos entender até que viesse Cristo, essa é uma limitação do próprio homem. Então, o homem é limitado em si mesmo. Então, se o primeiro ponto que eu abordei, vamos conectando, fala da palavra de Deus, né, que é o próprio Cristo, por que essa palavra não vem logo para o homem? Não vem de uma só vez? Vera, você tem quantos anos de cristã? Tá bom, 20 anos, 30 anos. Tá bom que seja 30 anos. 30 anos de sofrimento em busca da verdade. 30 anos compreendendo um pouquinho, compreendendo equivocadamente, por isso errando. Aí vem um pouco mais de entendimento, mais de luz, e você vai crescendo e você vai avançando, e hoje você já pode ver bastante. Hoje a luz já está brilhando bastante. Ainda não é luz meridiana, mas vai chegar a ser luz do meio-dia. Mas enquanto isso, você está caminhando, tropeçando, insegura muitas vezes. Por que essa luz não brilha de uma vez dentro dela? Desde o primeiro dia de conversão, por causa da própria limitação humana. Por isso que é dito que, vindo a plenitude do tempo, olha, vindo a plenitude do tempo, ou seja, o tempo precisava alcançar essa plenitude. Deus criou o homem, a humanidade, lá no princípio, instaura-se o tempo relativamente ao homem falando, e agora esse homem no tempo, ele tem que caminhar até chegar ao que a Escritura chama de a plenitude, chegar no ápice. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, Deus enviou a sua palavra, a palavra de Deus se fez carne. Agora, quando essa palavra se faz carne e ela vem ao mundo, essa palavra que é o próprio Deus, ela vai comunicar Deus. Ora, o que é a palavra? A palavra não é para comunicar, sim ou não? A palavra não é para designar, a palavra não é para definir, a palavra, de certo modo, não é para mostrar. Quando você ouve uma palavra, essa palavra entra no entendimento. Algo não é mostrado a você? Querem ver uma coisa? Ninguém aqui agora está pensando numa coisa que eu estou pensando. Eu estou vendo uma coisa que vocês não estão vendo. Algo me é mostrado, porque está na minha mente, que vocês não estão vendo. Mas se eu disser para vocês, por exemplo, óculos, o que vem à mente de vocês? Não vem a imagem? Não vem a coisa? Quando você fala, a palavra mostra ou não mostra? Se eu falar pães, mostra ou não mostra? A palavra define, a palavra mostra, a palavra revela, a palavra traz a luz. Então, quando diz que o Cristo de Deus é a palavra de Deus, Cristo, enquanto a palavra, é aquele que traz Deus ao homem, que mostra Deus ao homem, que define Deus ao homem. Por isso que ele está totalmente habilitado para mostrar quem é Deus plenamente. Ou seja, ele é a expressão exata, é a expressão certa de Deus, sem nenhuma nuvem, sem nenhuma deformação, sem nenhuma mancha. Ele é como uma luz do meio-dia, clara, límpida, mostrando com clareza quem Deus é aos homens. Há um texto bíblico muito interessante, que eu não poderia deixar de compartilhar com os irmãos, que trata dessa questão do Cristo de Deus, enquanto a palavra de Deus, em relação a todos quantos vieram antes dele. Abra sua Bíblia rapidamente, no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 31 em diante. Vamos fazer uma leitura juntos aqui agora. Eu não vou apenas ler o texto para os irmãos. Nós vamos ler juntos. Mas ler juntos não significa que vocês vão pronunciar as palavras comigo. Nós vamos fazer uma hermenêutica desse texto juntos. Vamos extrair desse texto a compreensão juntos. Vamos produzir a compreensão juntos. Ok? Olha o que diz o texto. Capítulo 3, versículo 31. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Eita maravilha!
Quem entendeu essa primeira frase? Acho que quem é do querigma já ouviu, né? Veja bem, vamos começar o entendimento. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Eu pergunto, quem é que vem das alturas? O Cristo de Deus. E o Verbo, que é Deus, se fez carne. Entenda alturas aqui, não como o alto, em relação ao baixo, mas significa aquele que está além de todas as coisas. Esse acima não é a direção para cima, nem para o lado, é aquele que está além de qualquer coisa criada, de qualquer coisa humana, além dos homens que são terrenos, que estão aqui andando nesse chão, que não conseguem se elevar absolutamente, nem mesmo um palmo acima da terra. Então aquele que vem de cima é maior do que todos. Aí eu pergunto, quem vem de cima? O Cristo de Deus. Quem vem de cima? Sim, o Logos, a palavra de Deus. Ele vem de cima. E portanto, esse cima deve ser entendido como algo superior. Por isso que ele é maior do que todos. Se eu perguntasse, por que Cristo é maior do que todos? Qual é a resposta de vocês? Ora, porque ele vem de cima. Porque ele está acima. Porque ele tem o conhecimento de tudo aquilo que transcende essa mera existência transitória. Esse nosso mero conhecimento intelectual, subjetivo, filosófico, que é a tentativa, como diz o apóstolo Paulo, como quem tateando encontrar a verdade. Quem vem de cima é maior do que todos. Então, a palavra de Deus é maior do que todos, o Cristo de Deus é maior do que todos, porque ele vem de... Aí eu pergunto, mas ele é maior do que todos em que sentido? No sentido geral, ele é maior do que todos? Tem alguém aqui embaixo maior do que ele? Então, no sentido geral, ele é maior do que todos. Ele é maior do que os poetas, maior do que os filósofos, maior do que os doutores, maior do que os líderes religiosos. Ele é maior do que as religiões. Ele é maior do que os livros escritos aqui na terra. Ele é maior do que qualquer conhecimento possível aqui na terra. Sim ou não? Tudo isso é verdadeiro. Entretanto, o texto quer falar de um todos mais particular. Quando diz aquele que vem de cima é maior do que todos, esse todos vai ser explicado aqui no texto como sendo um grupo de pessoas. É verdade que ele é maior do que todos, de modo geral e genericamente falando. Mas o texto está dizendo que aquele que vem de cima é maior do que todos. De onde eu extraio essa ideia? Que o que vem de cima é maior do que todos. Ora, eu posso ler assim? Ora, aquele que vem de cima é maior do que todos os que vêm de baixo. Sim ou não? Porque aquele que vem, esse verbo vir, significa que ele foi enviado. Ou seja, não é dito que o Cristo de Deus é maior do que todos, mas aquele que vem. A ideia está no vir. A ideia está no ser enviado. Quem percebe isso? Sim ou não? O texto não diz, aquele que é de cima é maior do que todos. O que estaria certo também. Mas o texto diz, aquele que vem de cima. Porque tem muitos que vêm de baixo. Quem são esses que vêm de baixo? Ora, se o Cristo de Deus foi enviado, por isso ele vem de cima. Se ele foi enviado para revelar o Pai, se ele foi enviado enquanto a palavra de Deus para falar sobre o Pai, para mostrar o Pai, para definir o Pai, muitos também foram enviados, só que daqui de baixo, para falar do Pai, para sinalizar o Pai, para revelar o Pai. Nesse sentido, Jesus, ele é um enviado, como também houve muitos enviados. Quantos enviados Deus não enviou antes de enviar o seu Filho unigênito? Pergunto aos irmãos. Alguém pode citar o nome de algum enviado? Moisés, Abraão,
Elias. Podem falar. Eliseu, Abacuque, Jeremias, Esther. Pregar em igreja é fácil porque só fala o nome de profeta bíblico, né? Ninguém consegue sair do quadrado, né? Mas vocês entenderam, né? O que eu quero dizer é que muitos Einstein, quem falou Einstein aí? Amém, Einstein. Embora Einstein tivesse vindo depois de Cristo, mas não deixa de ser um grande enviado. De todo modo, a ideia desse primeiro versículo aqui, olhem para mim e me entendam. Coisas muito grandes estão aqui, viu? Entendam. O que o versículo 31 está dizendo é: muitos enviados por Deus foram enviados da terra aos homens para falar de Deus. Agora, o Cristo de Deus é o enviado de Deus para mostrar Deus aos homens. Nesse sentido, o Cristo de Deus fica em paridade com todos os enviados. Abraão é enviado, Moisés é enviado, Jeremias é enviado, Zacarias é enviado, Jesus é enviado, ficou todos pareados. Aí o texto diz: mas este vem de cima, e os demais vêm de baixo. Todos são enviados, mas este vem de cima, e o enviado que vem de cima é maior do que todos. Por isso que ele é a expressão exata, por isso que ele não fala por sombra, por isso que ele não fala por lei escrita em tábuas de pedra, por isso que ele não fala usando simplesmente as figuras, os símbolos, mas ele diz: eu sou o caminho, ele diz: eu sou a verdade, ele diz: eu sou a vida, ele diz: eu sou a ressurreição, ele diz: eu sou a porta, ele diz: eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida. Então, ele se apresenta como aquele que é a própria essência e a própria manifestação da divindade. Então, entendam, vamos continuar lendo o texto. Agora que os irmãos entenderam o versículo 1, diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da... Irmãos, vocês ficaram impactados com o versículo 31? Quem está impactado com o 31? Irmãos, quando chegar no 32, vocês vão ficar por demais arrebatados, extasiados. Olha o 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Você tem fé para declarar isso? Quem vem das alturas? Repete comigo. Quem vem das alturas? Certamente. Tem dúvida? Certamente. E aí? Está acima de todos. Quem são esses todos? Quem vem da terra é? E fala de quê? Afinal, quem é que veio de cima, do alto? Só ele. Sim, mas só ele. Não teve nenhum outro que veio de cima. Então todos que falaram não vieram de cima, só o Cristo de Deus? Vocês acreditam nisso mesmo? Sério? Ora, então vocês também concordam, portanto, que os que vêm da terra, eles falam de onde? Vocês não estão impactados com isso? A não ser que não esteja compreendendo. Josué, o que você acha? Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Versículo 32. E testifica, quem vem do céu e está acima de todos, testifica o que tem visto e ouvido. E quem vem da terra testifica o quê? O que viu e ouviu? Não. Fala da terra, das impressões telúricas, das meras impressões possíveis que o homem consegue intuir acerca do mistério, acerca do divino.
Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Será que essas palavras são atuais? Eu pergunto para os irmãos, sejam honestos, sejam sinceros. É mais fácil aceitar o testemunho de Moisés ou o testemunho de Jesus Cristo? Qual que é mais fácil? Alexandre, onde é que está a facilidade ou a dificuldade? Ora, a facilidade é que Moisés fala das coisas da terra. E que o Cristo fala das coisas de cima, das coisas espirituais, das coisas do coração. É mais fácil obedecer a uma lei externa, de matar um animal, de dividir uma terra, de não trabalhar num dia de sábado, ou de tratar com os problemas do coração. O que é mais fácil? É mais fácil você acreditar que o dar, o doar, o dividir, é uma questão do coração, é uma questão de consciência, é uma questão de bondade, é uma questão de generosidade? Ou é mais fácil você doar porque tem um gafanhoto na tua cola? Não, estou perguntando. O migrador na cola, no encalço, mordendo seu calcanhar, passando aquelas patinhas, não tem uns... Passando um serrotinho, estou aqui, te lembrando. Aí você fala, não, então eu tenho que dar o dízimo, do contrário, vão comer minha lavoura. É mais fácil você doar pelo medo, pela coerção, pelo aguilhão, ou entendendo que o dar é uma bem-aventurança. Mais bem-aventurado é dar do que receber. É uma questão do coração, é uma questão de ser bom, de bondade, é uma questão de justiça. Aí eu pergunto, essas palavras são atuais quando diz: o que vem do céu testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Até hoje o cristianismo não aceitou o testemunho do Cristo de Deus. Até hoje o cristianismo não aceitou a palavra de Deus, embora tenha aceitado a Bíblia Sagrada. Olha só o que diz a Escritura. Veja que ela em si mesma não tem culpa de nada, né? Porque ela está nos ensinando. Nós estamos usando a Escritura agora. E é ela própria, a Escritura, que está nos ensinando acerca da palavra. É ela que está dizendo, olha, vão à palavra, vão ao que vem de cima, vão ao que vem do céu, porque ele fala o que tem visto e testificado. É ela que está dizendo. Então o problema não são as Escrituras, o problema são os homens, de como fazem da Escritura anatomia, extraindo fósseis e preservando fósseis com o nome de doutrinas e de dogmas. Veja o que diz, versículo 32. Aquele que vem do céu testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Somente quando você ouve o testemunho da palavra de Deus, que é o Cristo de Deus, falando, ouve a voz, a expressão, a manifestação, os sinais, os milagres, o ensinamento, e então você acolhe aquela verdade. Cristo é a verdade, todo o seu falar é a verdade. Aí então agora você concebe no coração que Deus é verdadeiro. Eu poderia trazer aqui uma implicação, mas não trarei por causa do tempo, e talvez também por causa do contexto, mas noutra ocasião eu trarei aos irmãos. Mas vamos continuar, versículo 33. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois, ou seja, por que nós
que aceitamos o testemunho de Cristo? Por que nós nos certificamos de que Deus é verdadeiro? Ora, porque o enviado de Deus, aquele que nos fala, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, as palavras do Pai. Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Ajuda aí. Por que você que recebe o testemunho de Cristo testifica que Deus é verdadeiro? Porque o enviado fala das palavras dele. Eu vou jogar a implicação para vocês pensarem nela em casa. Ora, se quando você ouve e aceita o testemunho de Cristo, você se certifica, você atesta que Deus é verdadeiro, e o motivo por que você atesta que Deus é verdadeiro é porque o Cristo de Deus fala as palavras de Deus. Quando você ouve o testemunho de todos que vieram da terra, você atesta que Deus é verdadeiro? É a pergunta. É uma implicação lógica para vocês pensarem. Em outras palavras, será que lendo todo o Antigo Testamento, que ao falar de todos que vieram da terra, você conseguirá tocar na verdade que é Deus? Vai tocar na realidade de Deus, naquilo que Deus em verdade é? Ou será que você vai tocar em deformações, de impressões humanas do tempo e dos homens? De modo então, que alguém pode perguntar, ora, mas então o Cristo de Deus é maior do que todos, porque ele vem de cima, porque ele vem do céu, porque ele fala do que viu e ouviu, e porque ele fala as palavras do Pai? Mas e se esse Jesus de Nazaré, que é a corporificação e a manifestação corpórea do Cristo de Deus, ele também não tinha suas limitações? Porque Jesus também não era histórico, não era? Moisés era histórico, Jesus também foi histórico. Também nasceu de uma mulher, viveu, cresceu numa cultura, no meio, num tempo. E aí então o texto diz que ele fala as palavras do Pai, versículo 34. Pois o enviado fala as palavras dele, do Pai, porque Deus não dá o Espírito por medida. Esse texto, quando lido em alguns manuscritos mais antigos, se lê assim: porque Deus não lhe dá o seu Espírito por medida. Ou seja, este que vem do céu, quando ele veio do céu, só foi possível de nós o vermos e o tocarmos e o ouvirmos, porque ele se fez carne, porque ele se faz homem. Agora, este homem que você vê, que é o Jesus de Nazaré, que andou por toda aquela região falando a palavra, pregando a palavra, manifestando a palavra, vivendo a palavra, mostrando Deus aos homens, este estava totalmente acima de todos os homens que vieram antes dele, embora esse também fosse um homem. Isso porque para Jesus, para ele é dito, o Pai não lhe dá o seu Espírito por medida. Ou seja, Jesus tinha a plenitude do Espírito de revelação e da verdade habitando a sua consciência. A consciência de Jesus não estava condicionada aos moldes do tempo. Ou seja, o Jesus de Nazaré recebeu a plena revelação, tinha a plena revelação tomando todos os lugares, todos os setores da sua alma e da sua consciência. Por isso Paulo vai dizer que ele é a corporificação, ou melhor, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Surge nova implicação. Se ele fala as palavras do Pai, e por isso o testemunho dele é verdadeiro, e nos leva a tocar, a identificar, a reconhecer o Deus verdadeiro, e isso porque ele tem a plenitude do conhecimento de Deus, porque ele procede de Deus, porque ele habita no coração de Deus, ele procede das regiões mais profundas e íntimas de Deus. Eu pergunto,
e os que vêm da terra tinham o Espírito de Deus sem medida? Ou seja, eles viveram não na plenitude do entendimento, mas viveram na limitação humana, conforme Deus dava medidas, gotas, possíveis de serem recebidas no tempo. Então Moisés recebeu uma gotinha, um pouquinho, uma medida. Salomão, Davi, todos. Quando veio Jesus, este não recebe o Espírito de Deus por medida. Ele recebe a plenitude. De modo então que agora o Cristo vivo, encarnado, falando aos homens, ele é a expressão exata. Olhem para o Cristo de Deus, ele é a palavra, nele nós reconhecemos o Deus verdadeiro. Olha, essa palavra, essa mesma palavra que se fez carne, entenda, ela agora volta ao Pai. Esse Jesus Cristo foi morto, crucificado, sim ou não? Sepultado. E ele então ressuscitou, e tendo ressuscitado, ele ascendeu aos céus. Então a mesma palavra, atenção, a mesma palavra que se encarna para se revelar e para mostrar, ela agora retorna. Quão bom seria se essa palavra encarnada estivesse até hoje andando no mundo. Absurdo, 2000 anos andando em todos os lugares, todos os países, falando as mesmas coisas, operando os mesmos prodígios, falando as mesmas palavras, manifestando o mesmo viver. Mas não, esse Cristo de Deus, depois de morto e ressurreto, ele volta ao Pai. Só que há um grande detalhe aqui. Ele, chamando os seus discípulos, presta atenção, é dito que Jesus aparece em ressurreição, ele sopra sobre os seus discípulos, está em João capítulo 20, versículo 22, e ao soprar sobre os seus discípulos, ele diz: recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo. E aquele sopro divino, que não é mero alento, mas é o Espírito divino, entrando ali naqueles homens, agora passa a os constituir. Imagine que o sopro divino, que é o Espírito divino, que é o Espírito do Logos, que é o Espírito da palavra, porque não era a palavra que estava ali? Se ele sopra nos discípulos, não sopra o Espírito da palavra para dentro dos discípulos, e agora tendo recebido o Espírito da palavra, todos aqueles discípulos, o que Jesus diz a eles? Essa é a grande questão que nos interessa nesta mensagem. Abra sua Bíblia, vamos verificar. Capítulo 20, versículo 22 de João. Volte um pouquinho no versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Qual é a primeira coisa que se fala quando você chega num lugar? Uma saudação, boa tarde, boa noite. No caso aqui, Jesus, colocando-se no meio deles, disse: Pai seja convosco. Essa paz seja convosco, enquanto uma saudação tradicional, está aqui: Pai seja convosco. Perfeito? Segue-se o texto, não é? Versículo 20, dizendo isso, Jesus mostrou as mãos, o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Diz-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja com Jesus. O senhor está com algum problema? O senhor está meio desajeitado? Depois que você voltou em ressurreição, parece que o Senhor não está batendo muito, porque o Senhor já falou, boa tarde, já acabou de entrar, já mostrou as mãos, já mostrou o lado, nós já ficamos admirados, nós já nos prostramos, o Senhor vem com novamente: a paz seja convosco. Mas veja que essa paz seja convosco, quando diz que ele falou outra vez, agora ganha novo significado. Quando ele diz no versículo 21,
Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, quando Cristo veio ao mundo, ele não foi o enviado, o Pai não enviou. Eu imagino o Pai dizendo ao Filho, no momento do Filho se encarnar, o Pai dizendo: filho, e o Filho: pois não, Pai. E ele: a paz seja contigo. Mas Jesus não tinha paz. Mas Jesus precisava de paz? Não. A paz seja contigo é como que o Pai dissesse: eu estou te entregando, filho, a paz enquanto um ministério de reconciliação. Paz é reconciliar os homens, é estar em reconciliação com os homens. Cristo vem ao mundo, e quando estava ele crucificado, o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5? Que Deus estava em Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo os homens. Essa é a paz de Deus. É Deus dizendo aos homens: vocês todos podem se aproximar e se reconciliar comigo, porque eu sou a paz. Agora Paulo continua dizendo nos versículos seguintes, que agora que ele reconciliou consigo o mundo, dando ao mundo essa paz, é dito: e ele, Cristo, nos confiou a nós a palavra da reconciliação. Ou seja, quando Cristo veio, ele veio com a palavra da reconciliação. Ele é a palavra de Deus, ele é a palavra da reconciliação. O seu viver era o ministério da reconciliação. A sua obra foi a obra da reconciliação. E agora ele aparece aos seus discípulos, antes de voltar aos céus, e diz: a paz seja convosco. Em outras palavras, eu estou entregando a vocês o mesmo ministério que recebi, que é o ministério da reconciliação. Eu estou entregando a vocês a palavra da reconciliação. Olha a prova, continuando em João capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Se lhos retiverdes, serão retidos, ou são retidos. O que significa? Imagine só Rodolfo e Eula. Imagine só Jesus. Imagine a palavra da reconciliação, que é o próprio Cristo. Ele diz: Rodolfo e Eula, eu vou ampliar. Ele diz: irmãos do Devap. Está ouvindo, Marli? Você faz parte. Irmãos do Devap, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, e eu fui enviado enquanto a palavra da reconciliação ao mundo, e eu vivi enquanto esse ministério de reconciliação, e eu preguei a palavra da reconciliação, e quando eu estava na cruz eu manifestei a palavra da reconciliação, não imputando aos homens as transgressões, mas concedendo a eles a reconciliação do Pai. Do mesmo modo eu vos envio, do mesmo modo eu vos entrego a palavra da reconciliação. Recebei o Espírito de Deus. E ele sopra, e ele diz agora: se vocês retiverem os pecados serão retidos. E se vocês perdoardes os pecados, serão perdoados, e se lhe retiverdes, serão retidos. Eu pergunto duas coisas. Primeiro, grande responsabilidade, não? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebam a palavra da reconciliação. Recebam o Espírito. Agora vem o segundo ponto. Se vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Está escrito na sua Bíblia isso? Certeza?
E se vocês retiverem os pecados, serão retidos. Eu pergunto, e porventura nós temos o poder de perdoar e de reter pecados? Foi lendo esse texto que alguns entenderam que eles têm o poder de perdoar pecados. Quando você vai a um padre e confessa o seu pecado, e ele fala que está perdoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, reze tantas Ave Maria, anda 2 escadas de joelho e tal, estará perdoado. Foi assim que eles entenderam. Mas será que tem o homem? Será que nós temos o poder para perdoar pecados e reter pecados? O que diz na sua Bíblia? Se de alguns perdoar os pecados, e se vocês retiverem os pecados, está na sua Bíblia. Olha a nossa responsabilidade. Pastor, então, eu posso perdoar pecado? Então eu vou perdoar os pecados agora? Não, da minha sogra não dá, não. Não perdoarei, não. Da sogra não. É assim, será? Leia o texto como um todo, olhem para mim. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Não existe uma semelhança? Do mesmo modo que eu fui enviado, vocês também são enviados. Eu pergunto, o que seria dos nossos pecados se Jesus não tivesse vindo a nós e nos dizer, os nossos pecados estão perdoados? O que seria de nós? Nós ainda estaríamos nos nossos pecados. Não é a pregação do Evangelho, não é a boa nova do Evangelho que anuncia a você o que Deus realizou por você, e que você, portanto, é livre. E você é liberto quando você tem o conhecimento da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do mesmo modo que o Pai me enviou, eu também vos envio. Vocês são enviados, e se vocês forem atentos a este envio, se vocês forem diligentes nessa comissão, nessa tarefa de levar o Evangelho, toda vez que vocês pregarem a palavra da reconciliação, vocês estão liberando perdão para as pessoas. Perdoar pecados não é dizer, olha, eu estou te perdoando. Perdoar pecados nesse contexto é levar aos homens aquilo que Deus já lhes deu, perdão de pecados. Ou seja, os homens não sabem que foram perdoados. Os homens não sabem que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E ele diz, eu vos envio, recebam o Espírito Santo, recebam a palavra da reconciliação, e agora ide, vão, preguem, anunciem, porque se vocês forem negligentes ao levar a palavra da reconciliação, se vocês não forem, se não falarem, se não pregarem, vocês estarão retendo os pecados, tirando das pessoas o direito que elas têm de experimentar a libertação dos seus pecados na sua consciência por meio da luz e do esclarecimento da pregação do Evangelho. Os irmãos entendem isso? Por isso que Paulo diz no capítulo 3 de 2 aos Tessalonicenses, orai para que a palavra de Deus seja glorificada. Por isso ele vai dizer em outro lugar, orai para que no abrir a minha boca a palavra de Deus seja glorificada, seja pregada, seja propagada. Ou seja, a palavra de Deus é glorificada quando nós a manifestamos, quando nós a anunciamos, quando nós a declaramos, quando nós a pregamos. E em cada coração que a palavra pregada e anunciada entra e gera fruto, ela vai sendo conhecida, ela vai sendo manifestada, ela vai gerando frutos, ela vai sendo glorificada dentro dos corações daqueles que ouvem, recebem e creem na palavra de Deus. Olha o papel da igreja. Olha que coisa extraordinária. Nós estamos diante de um desafio. A vida ela é feita de desafios. Preste atenção. Pedro, você tem 42 anos? 47 anos. 47 anos de muitas fases. Sim ou não? E portanto muitos desafios. Você teve desafios na sua infância? Foram superados ou não?
Você teve desafios na sua juventude, foram superados. Hoje tem os desafios atuais, serão superados. A vida é feita de desafios que precisam de ser superados. Se você não tem desafio a ser superado, você está morto. Ou seja, não existe mais. Semelhantemente, o ministério é um corpo vivo. Nós somos um corpo vivo. E enquanto um corpo vivo, ministerialmente falando, nós também tivemos várias fases, e para cada fase os seus desafios. Os irmãos entendem isso? Um dos desafios que eu poderia colocar no momento que nós já vencemos foi o desafio de sairmos da palavra teológica para a palavra orgânica. Foi um salto, foi um desafio, ventou bastante, caiu muita folha, o vento levou muita folha, a árvore ficou meio pelada. Alguém achou, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Essa árvore vai morrer. Mas a raiz e o caule estavam cheios de seiva. A seiva da verdade, a seiva do Espírito. E logo novas folhinhas foram brotando. E a árvore foi ficando, tenra novamente. Foi ficando, nascendo flores. E já tem frutos. Mas essa transição de palavra teológica para orgânica foi apenas um desafio de uma das fases nossas de ministério. Mas nós agora estamos diante de muitos outros desafios. E um dos desafios que se impõe a nós agora, e é urgente, e talvez será o mais trabalhoso, o mais difícil, mas não é insuperável. O desafio de sairmos da inércia. Puxa vida. Eu sei que já houve palavras bem melhores do que a de hoje, em termos de espírito, clareza, de dilatação do coração. Mas o que foi dito aqui hoje à noite, se alguém parar, esquecer o ambiente, esquecer o pregador, pegar só as palavras e meditar ponto a ponto, coisas grandes, que são ditas aqui todas as quartas-feiras. E nós ouvimos com dois problemas muito graves. Primeiro grande problema, ouvimos de barriga cheia. Alguém já disse uma vez que se você vai ao supermercado fazer compras, deve ter sido um economista que disse isso. Não vá quando estiver com fome. Almoce bem almoçado, se de preferência uma feijoada, para pesar bem. Aí você vai ao supermercado, porque chega lá, você só vai querer comprar Bombril, detergente de pia, sabão em pó. Você vai com fome, você já quer comprar biscoito, iogurte, chocolate, Coca-Cola. Aí você vai comprando porque você está ávido. Você olha e dá vontade de comer. Mas você está de barriga cheia, você vai ficar esnobando. Você passa do lado das coisas gostosas e fica... quer não. É igual uma pessoa... Eu já vivi muito isso na minha vida. Quando eu era criança, eu não tinha dinheiro para nada. Nada. Vocês terem uma ideia, na rodoviária do Gama, tinha... na vitrine da rodoviária, lá na lanchonete, na vitrine, tinha uma farofa de calabresa. Aquela farinha amarelinha. Então, calabresa, cebola cortada e a farinha amarela. Gente do céu, eu dava uma vontade tão grande de comer aquela farofa. Uma vontade. E aí eu vigiava carro, ali do lado. Primeiro dinheirinho que eu pegava, eu ia lá, comprava a farofa.
Aí eu comia a farofa. Numa vontade. Voltava para vigiar carro. Próximo dinheirinho que eu fazia? Comer farofa. Passava o dia comendo farofa. Aí depois você cresce, está com dinheiro no bolso. Quando você passa a ver uma farofa de calabresa, mesmo com fome, porque a fome lá não era fome, era fome. Você não tem, dá vontade. Quando você tem, não quer, você fica... Você é de ontem. Passei ontem, estava do mesmo jeitinho. Está estragado. Nós temos que vencer um primeiro problema. Nós ouvimos a palavra de barriga cheia. E com os bolsos cheios. Para usar as duas metáforas que eu falei do supermercado e da farofa. A gente ouve, acha muito bacana, mas nós não temos fome. Que fome é essa? Ânsia, desejo, de falar que coisa maravilhosa, eu preciso ruminar essa palavra, eu preciso comer essa palavra, refletir essa palavra, eu preciso verificar essa palavra, eu tenho que rever essa palavra, ouvi-la 1 vez, 2, 3, 4, 10 vezes, até eu me encher dessa palavra. Até eu ficar habilitado para repetir essa palavra 1 milhão de vezes, para quantos precisarem. Nós comemos de barriga cheia, aliás, ouvimos de barriga cheia. É perigoso sairmos daqui e não lembrarmos nem o tema da mensagem, que dirá os tópicos da mensagem, muito menos as argumentações da mensagem. Se alguém perguntar o que é, eu vi lá no site de vocês lá, glorificação da palavra, o que é isso? Você fala, rapaz, não sei, vai lá olhar, que eu não me lembro exatamente o que é a glorificação da palavra. Isso é barriga cheia. Isso é um problema. E um problema grave. Segundo problema que decorre do primeiro. Imagine, se você está com a barriga cheia, se você próprio não está com a ânsia de tomar para si, você vai ter vontade de compartilhar com o outro? Já vi algumas reportagens e até alguns testemunhos também, que diz que quando tem um mendigo de rua, um mendigo na calçada, e ali ele ganha uma marmita, ganha uns pães, ganha alguma coisa, aí passa uma pessoa até bem vestida, não mendigo, e pede um pedaço, pede um pouco, o mendigo reparte com o outro, dá a metade, nunca diz não. Agora o contrário, se o mendigo passa e vê alguém comendo e pede, o outro fala, não, hoje não tem, passa outra hora. Esse tipo de comportamento. Por que será que o mendigo ele divide com tanta alegria? E o pior, divide o que não tem, porque o que tem só dá para aquele momento. Então quem tem só para matar a fome não tem. E por que ele divide? Porque ele sabe o que é fome. E só quem sabe o que é fome entende a fome do outro. Quem não sabe o que é fome não pode dividir, que ele não sabe o que é fome. Ou o outro fala, mas estou com fome. Eu falei, mas o que é isso, fome? Eu sei lá, não tem como eu me compadecer de você, de uma coisa que eu não sei, eu não sinto o que você sente. E só pode se compadecer, padecer, se você sentir o que o outro sente. Então, como é que nós vamos compartilhar a palavra, anunciar a palavra, pregar a palavra, se nós não estamos com ânsia da palavra? Se nós mesmos não estamos querendo comer essa palavra com a fome necessária, com a fome do espírito e não do intelecto. Tenho certeza que todos os verdadeiros membros desse ministério, quando falo verdadeiro, porque existem os falsos, né? Todos os verdadeiros, tenho plena certeza que têm orgulho de falar assim, eu sou do DEVAP. Orgulho, não falo, não é pecado, não é nada disso. Mas é satisfatório falar assim, eu sou do DEVAP.
Porque você, quando fala, eu sou do DEVAP, está dizendo assim, olha, eu sou de um ministério em que os irmãos que estão à frente do trabalho, eles estão laborando a palavra, a escritura, a verdade, intensamente, para nos dar o melhor do entendimento acerca de Deus. Não é o lugar final, não é o lugar absoluto, mas é um bom lugar, pelas intenções e pelo trabalho que é prestado. Sim ou não? Agora, imagine agora cada um de nós, com essa satisfação, puxa, é tão bom fazer parte desse ministério. E esse é o nosso desafio. Assim, eu agora preciso comer essa palavra com avidez, vencer o primeiro problema meu, que é essa apatia, desculpe a palavra, mas foi a que me veio agora, esse, entre aspas, tá? Desdém. Te ouve, bacana, muito bom, tal, mas hoje eu estou meio cheio hoje. Para agora nós começarmos o quê? A levar a palavra. Olhem para mim. Quem entendeu o significado de a palavra ser glorificada? 4, 10, 5 pessoas, 6 pessoas. Ok. Vocês que entenderam que a palavra ser glorificada é ela ser pregada, anunciada, divulgada, semeada, e em cada coração em que ela cair, e ela for compreendida, e ela for revelada, e ela der fruto, essa palavra vai sendo glorificada, revelada, mostrada. São mais pessoas salvas, são mais pessoas libertas, são mais pessoas curadas. Vocês que entenderam isso, e que entenderam que se vocês retiverem os pecados das pessoas, no sentido de você se recusar a propagar a palavra, a levar a palavra, a anunciar a palavra, você estará cometendo um grande pecado, no sentido de que você está se apropriando daquilo que não é seu. Porque se Deus confiou a nós a palavra da reconciliação, não nos diz que ela é nossa, para o nosso bel prazer, para o nosso intelectualismo, para a nossa satisfação pessoal e egoísta. Não, Ele nos confiou, Ele deixou em nossas mãos, para que nós como mordomos pudéssemos levar essa palavra. Assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Sabendo disso, nós temos o desafio, e esse é o nosso próximo desafio. Porque já vencemos a etapa, a agenda anterior está vencida. Nós não temos mais problema em relação à palavra orgânica. As verdades já foram estabelecidas do ponto de vista orgânico. Quem não concordou já saiu. Mas vai voltar. Não para cá, necessariamente, mas vai voltar-se para a palavra orgânica mais cedo ou mais tarde. Porque é a palavra de Deus. Mas isso é uma agenda vencida. Agenda vencida, eu quero dizer, não é que nós não vamos fazer uso mais disso, nem ensinar, não. É que não é mais um desafio, porque já é natural para nós. Nós já olhamos as coisas do ponto de vista orgânico. Perfeito ou não? Agora, o próximo desafio é nos tornarmos soldados, valentes, obreiros, pregadores. Não pregadores de púlpito, não pregadores de nome, de carteirinha, de profissão. Nos tornarmos luz do mundo, começarmos a pregar o Evangelho. É estranho, nós temos 38 mil seguidores no YouTube. 38 mil. Vamos considerar que a metade disso aí, ou um pouco mais da metade, se inscreveram e nunca mais voltaram ao canal. Digamos que nós tenhamos lá 2.000 pessoas de 38 mil, reduzir bastante, que acompanham o canal. Não era para ter pelo menos 2.000 likes em cada mensagem? Para que bobagem de like. Quando você coloca o joinha, você está dizendo para o YouTube que aquela mensagem vale a pena, e que agora o YouTube pode divulgar a outras pessoas. A empresa YouTube se interessa pela mensagem que você diz que é boa. Quanto mais pessoas assistirem, quanto mais joinha, quanto mais vocês enviarem o link da mensagem, divulgarem, quanto mais pessoas virem, melhor será para nós
essa plataforma de propagação da palavra, coisa simples. Mas não, você fica na sua crentice. Crente não dá like. Crente ouve, desliga e vai embora. Para de bobagem, em nome de Jesus. Quebranta seu coração. Vamos ser um. Vamos ajudar. Comece a divulgar para as pessoas. Você gosta da mensagem? Tem alguém que vai gostar também. Ah, pastor, não sei falar. Ah, mas você sabe mandar um zap. Vai lá, no computador Ctrl+C, no link, no endereço da mensagem. Vai lá, Ctrl+V. Manda para o seu grupo. Manda para. Vamos perturbar as pessoas. Vamos incomodar as pessoas do ponto de vista bom. Incomodar como? Começar a mandar palavra, palavra, palavra. Irmãos, eu recebo todo dia no meu WhatsApp um tanto de mensagem de Bolsonaro, de Lula, de Ciro Gomes, da Dilma. Piada, piada, piada. Só piada. O dia inteiro o pessoal fica me perturbando com essas coisas. Vamos perturbá-las com a palavra. Vai cair muitas palavras nos espinhos, nas pedras e à beira do caminho. Mas essa palavra vai encontrar também alguns corações que são como a terra boa. Queridos, em nome de Jesus, fica o meu apelo. Eu ia começar a pregar agora.